Eu tenho muito uma filosofia, não trate a dor, identifique a causa. Exatamente. O que está ocasionando? O ultrassom vai me ajudar, Sim, porque ele vai fazer com que eu direcione você vai direcionar. e vai fazer com que a minha conduta terapeuta seja mais assertiva. Então a gente trouxe aqui dois equipamentos, né, tecnológicos que auxiliam no diagnóstico, que auxiliam inclusive na avaliação pós, para recuperação, tanto de atleta como pacientes de uma forma bem comum. A ultrassonografia, o bacana dela é que é um método, né, de diagnóstico e de acompanhamento que ele não tem contraindicações, ele não deixa o paciente vulnerável à radiação, então você pode repetir quantas vezes forem necessárias para fazer a avaliação. Então isso te traz bastante flexibilidade no uso, né? Até pouco tempo era mais utilizado por equipe médica, mas hoje a gente vê que a ultrassonografia ela está presente em equipes multidisciplinares. Então hoje eu tenho equipe de fisioterapia, de enfermagem, usando de formas mais variáveis possíveis, desde guiar um acesso venoso periférico mais difícil, por exemplo, como fazer uma avaliação de perca de massa muscular, ou como a gente estava discutindo aqui anteriormente, às vezes o paciente chega lá no seu consultório reclamando de uma dor lombar, uma dor cervical e acha que é alguma coisa de coluna, e aí você vai verificar, na verdade pode ser qualquer coisa visceral, né? Pode ser um acúmulo de gordura no abdômen, pode ser um acúmulo de gordura no fígado, por exemplo, né? Que vai contribuir para que o paciente tenha mais dor, mais desconforto. Então a ultrassonografia, ela te permite diferenciar todos os tecidos, né? E esse equipamento, ele tem um padrão de qualidade de imagem que a gente considera, a gente sempre apresenta como um padrão de qualidade premium, porque você consegue diferenciar bem o que é pele, o que é fáscia, o que é músculo, o que é divisão, né, interface entre as estruturas, o que é fígado, o que é rim, você consegue verificar tudo isso com muita facilidade. E tudo isso contando com portabilidade. Então, é um equipamento com 4,2 kg, com transdutor, com a bateria que você leva para qualquer lugar. Um equipamento altamente resistente, porque ele é resistente a quedas de até 1 metro, tanto equipamento quanto transdutor lavável, ele é todo legendado em português, então facilita. Não tenho muita experiência com ultrassonografia, mas ele é tão fácil de manipular, ele já vem preparado, você não precisa mexer em um monte de botão para conseguir fazer uma análise, não, ele já vem pronto. Ligou, o equipamento está ali te apresentando a imagem para você direcionar melhor o seu atendimento, inclusive, né? Então, é uma tecnologia aí que a gente considera uma tecnologia ouro no ramo do diagnóstico e no seu ramo da fisioterapia. Acho que é muito interessante cada vez trazer mais essa ferramenta para dar apoio para vocês, né, em relação à interpretação de imagem, para associar. Imagina, associar na hora de fazer um diagnóstico. Você vai associar a história clínica do paciente, já toda a sua experiência no tato, né, de evidenciar alguma lesão, mas além disso você consegue ver melhor qual que é a dimensão dessa minha lesão. Será que é nessa estrutura mesmo que eu estou tendo a percepção? Ou será que ela está mais invasiva, ela está sendo mais prejudicial do que como a forma como eu estou considerando? E aí você consegue, obviamente, trazer muito mais performance para o tratamento desse paciente, né? Direcionar o tratamento dele de forma muito mais eficaz, né? Muito mais eficaz, muito mais segura. E eu fico imaginando aqui como fisioterapeuta ainda atender alguém em casa. Para mim, super simples, é uma maleta. Meu Sim. trabalho é manual, então Sim. me ajudaria a identificar. Putz, tô com uma dor nas costas. Meu raciocínio como fisioterapeuta, tá? Por que tá doendo nessas costas? Exato. Pode ser uma contratura muscular? Eu tenho ultrassom para me ajudar nesse raciocínio. Sim. Pode ser uma irradiação visceral? Poxa, ele vai me ajudar também, Exato. porque eu vou conseguir identificar uma esteatose, uma pedra na vesícula, enfim, alguma Nossa, coisa. é. Então isso vai facilitar com que eu oriente até o meu paciente. Lógico. Ninguém muda nada se não souber que está fazendo alguma coisa de errado. Sim. E chegar para a pessoa e falar, olha, sua dor nas costas pode ter relação com essa gordura no fígado. Né? Então vamos reeducar os hábitos nutricionais, vamos começar a fazer atividade física para que o todo se beneficie. Exatamente. Eu tenho muito uma filosofia, não trate a dor, identifique a causa. Exatamente. O que está ocasionando? O ultrassom vai me ajudar, Sim, porque ele vai fazer com que eu direcione você vai direcionar. e vai fazer com que a minha conduta terapeuta seja mais assertiva. Até porque eu acredito que anteriormente a toda essa parte de tecnologia era muito tentativa e erro, né?
Você vai fazer o quê? Vamos fazer um RPG para ver se é coluna? Aí de repente você já era para apresentar um resultado e o resultado não vem. Opa, então vamos mudar a estratégia. Então, essa questão de tentativa e erro, se você tem algo que está te dando olhos, que está te mostrando o que você não conseguia ver antes, você é muito mais assertivo, isso não resta dúvidas, né? Totalmente. E outra, você tem a imagem, você localiza, por exemplo, vou bater na gordura no fígado, identifica, printa a tela, mostra pra pessoa, olha, aqui, só pra pessoa entender, pro paciente entender a imagem, não é só falar, você tem gordura no fígado, não. O ideal seria a imagem assim, 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 mas como você tem uma gordura, ela está assim, assim, assim. Exato. E aí faz sentido na vida da pessoa. Exato. E fazer o sentido me ajuda no meu tratamento. Porque a pessoa compreende a causa primária. Exatamente. E aí todos nós nos beneficiamos. Eu, paciente. Nesse caso, por exemplo, né? Não, precisa fazer dieta porque eu tô gordinho. Não. Porque você já está começando a lesionar estruturas vitais para sua vida, né? Então, caramba, não é mais uma questão estética, agora é uma questão realmente de saúde, porque olha aqui, já mudou o perfil. Então, surte muito mais efeito para o paciente entender e realmente levar o tratamento a sério, né? Isso traz resultados. Concordo. Eu fui para Verona, na Itália, estudar colunas de pressão. E a partir dali, eu comecei a olhar com mais carinho para a parte visceral. Uhum. Nem sempre o de dó é o problema, a gente precisa ter isso na mente. E muitas das dores que hoje eu atendo no meu consultório, eu nunca vou descartar uma protusão discal, uma contratura, tá tudo bem. Uma cervicalgia, uma lombalgia, tá tudo bem. Mas anatomicamente existe correlação direta de uma alteração de um órgão repercutir em outro tecido. Sim. E a partir dali que eu já tô aqui imaginando, utilizando isso no meu consultório, facilitando meu direcionamento porque assim, hoje eu tenho que fazer uma lavagem cerebral. Agora eu vou matar a cobra e mostrar o pau. Falar, olha, o seu problema muito provavelmente esteja aqui. E as pessoas vão entender que não se come a fruta no mesmo tempo que se planta a semente. Isso vai levar um tempo, esse processo de reeducação. Essa gordura no fígado não é uma semana de dieta que vai melhorar. Sim. Mas vai me ajudar no acompanhamento. Sim. Cada vez que eu for atender a pessoa, eu vou conseguir estar acompanhando aquele fígado, como é que tá a aparência dele, se aquilo tá melhorando ou não. Uhum. Ó, você tá me enganando ou não tá me enganando. Você realmente está comprometido com você mesmo. Estou impressionado com o ultrassom. É um equipamento que eu já namoro há muito tempo. Para ter no meu dia a dia, para facilitar, eu mexo em muitos atletas. No meu consultório eu atendo desde prematuro, bebezinho, até idoso. Desde atleta de alta performance até pessoa com obesidade mórbida, desde bodybuilder, trato tudo. Porque a metodologia, a filosofia que eu desenvolvi é muito única. Mas eu já tenho namorado há muito tempo o ultrassom para me ajudar a ter mais segurança e facilitar o meu direcionamento para o benefício de todos que investem o tempo comigo. E agora eu tenho uma boa notícia para te dar. Porque se estava namorando, já pode virar casamento, porque além de tudo, você ainda tem a facilidade do transporte, né? De ter um equipamento leve, um equipamento resistente, que é um diferencial da Fujifilm Sonosite, né? Para você ter uma ideia, hoje eu acompanho eventos no Brasil inteiro e eu levo o equipamento de ultrassonografia ao despacho na bagagem. Você tem uma ideia, eles não tomam cuidado com a nossa mala de roupa, que às vezes chega, né, toda meio capenga. Eu tenho a segurança de despachar meu equipamento, por exemplo, porque como ele é resistente a impacto, ele é um equipamento que ele tem uma placa única. Então eu não corro o risco de deslocar placa nessa movimentação. Ele é resistente à variação de temperatura, então eu não preciso de uma sala climatizada como a maioria dos equipamentos. Já foi testado até 60 graus positivos e até 40 graus negativos, então essa variação de temperatura mesmo com o equipamento desligado pode gerar hiperaquecimento. No caso desse equipamento, não. Então você tem segurança de levar o equipamento. Eu vou acompanhar um atleta que vai lá para Arábia, lá um calor imenso lá, e eu posso levar meu equipamento, que eu vou bater o dedo aqui para ligar e o equipamento vai estar pronto para uso. Você está falando isso aqui, eu tenho muitos jogadores que atuam na França, na Inglaterra. Vai facilitar muito o processo, a orientação. Queira ou não, hoje os atletas de alta performance, eles têm investido muito no nosso trabalho, então hoje os grandes atletas, quando eles vão para fora, eles já levam seus fisioterapeutas, seus profissionais, porque a gente é o principal aliado deles. E eu, como fisioterapeuta, tenho um equipamento desse entre nós. Porque no mundo do esporte, o que eu noto, o atleta tá jogando para um clube X. O clube, lógico que ele se preocupa com o atleta, mas ele não se preocupa tanto. Porque eu tenho um contrato com você de 3 anos, eu vou extrair de você o máximo. O máximo, e depois? E depois, se você ficar cadeirante, é problema seu. Se você tiver em ótima performance, eu faço o contrato de novo, mas se não for,
interessante para mim. E ter um equipamento assim para que no trabalho invisível, eu chegue com o meu paciente, com o meu atleta, investigue e facilite com que ele mostre para o DM que ele tem conhecimento, que Sim. talvez tenha um suporte por trás, facilitando com que ele, olha, eu não vou jogar porque ainda tem uma lesão. Ainda está presente aqui. Então isso vai me ajudar muito a ter o acompanhamento e facilitar o benefício dele. Até porque, Alan, a gente está falando de pessoas, né? E não de produtos com tempo de validade. Porque, embora acabe o contrato, a vida continua. E se esse paciente, mesmo sendo atleta, teve o rendimento máximo, mas depois ele sai dessa linda história dentro do esporte, né? Deixando o nome dele escrito aí para toda uma geração e, em alguns casos, eternizando o nome dele aí no esporte. Mas se depois ele não tem qualidade de vida, pode ser que isso foi muito bacana para o clube, foi muito bacana para o esporte, mas para ele como pessoa, será que isso foi tão benéfico assim? Então não é só olhar a pessoa na sua utilidade, né, para todo mundo, mas pensar na pessoa como um ser humano que precisa de cuidados e não tem porquê a gente não cuidar desse ser humano, porque quanto melhor cuidado ele for, maior vai ser o rendimento. Maior, e queira ou não, isso é um facilitador para ele. Sim. Para que ele tenha ali um benefício, fique mais protegido e tudo mais. Ou seja, é do interesse de todo mundo, do profissional, do atleta, do clube, né? E inclusive até da população em geral, né? De cobrar mesmo que as pessoas sejam bem assistidas, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu falo bastante para os meus alunos e para todo mundo, é ter a mala de ferramentas. Sim. Então quando chega um problema para mim, eu abro minha mala de ferramentas e eu sei as técnicas que eu posso utilizar. Mas olhando os recursos que hoje a tecnologia tem para me oferecer, vai facilitar mais ainda com que eu pegue as ferramentas certas para aquilo. Porque queira ou não, a gente vai muito no intuitivo ainda. Exatamente. Eu avalio, testo, eu sei que lá e faço a técnica. Mas se eu tenho a tecnologia hoje me facilitando com o que eu seja preciso, eu falo muito para meus alunos sniper. O sniper é palpar necessidade, é fazer o que precisa. Exato. E o ultrassom vai me ajudar muito a ser diretivo. Incrível, estou impressionado com ele, de verdade. E aqui, pra gente concluir, a gente tem também o raio-x portátil. Tô namorando ele, já top, desde quando eu cheguei também. Top, super leve, nem se compara com os equipamentos que a gente vê aí, né, equipamentos convencionais. Ele é leve equipamento mesmo. Super leve. Ele tem tecnologias avançadas, onde o equipamento de raio-x ele faz uma imagem de excelência com baixa dose. Por que isso é importante? Menos radiação para o paciente, né? A radiação de forma excessiva, ela é nociva, né? Então, a gente tendo um equipamento aí que consegue fazer uma imagem no maior padrão de qualidade, com uma baixa dose, preservando o paciente, importantíssimo, né? Então, é uma tecnologia também completamente diferenciada aí hoje no mercado, que também, por ter toda essa parte de ser portátil, te permite fazer a avaliação do paciente em outros ambientes que não seja apenas no ambiente hospitalar. Era essa uma dúvida que eu tinha desde quando eu cheguei e tô namorando ele. Normalmente, quando a gente vai fazer a radiografia, você está num ambiente que é todo blindado e tudo mais. Esse equipamento, eu preciso ter em paralelo aquelas proteções de tireoide, aquele escolete que normalmente você utiliza em hospital, ou o nível da radiação dele não necessita disso? Esses paramentos, eles realmente a gente usa porque você tem uma emissão de dose de radiografia muito alta, né? Então, é nocivo não só para o paciente, como para todo mundo, porque os feixes, né, eles se dissipam. No caso desse equipamento, tem a questão dele ser de baixa dose. Segundo, quem está realizando a análise pode tirar, isso aqui é o disparador, né? Tá. Pode se afastar, né, do paciente e fazer o disparo à distância, ou seja, essa parte de ser nocivo para quem está manipulando o equipamento, você já reduz drasticamente. Bastante. Que interessante, e também, queira ou não, eu como fisioterapeuta, é muito comum as pessoas também me procurar, além de estava jogando, senti meu posterior, senti minha canela, meu quadríceps, meu ombro, perfeito. Mas também existe a questão traumática. E o trauma, ele foge de qualquer raciocínio. Sim. É uma queda. Porque é uma surpresa. É uma surpresa. Então, caiu de bike ou tá fazendo uma modalidade esportiva, tudo mais, facilita muito a identificar. Eu comento muito, a gente tem um osso na perna que é a fíbula, que às vezes a pessoa teve um trauma, acha que foi uma contusão, tá machucado, mas às vezes tá fraturado. E tem um equipamento desse,
pensando como fisioterapeuta. Capta as informações, vai facilitar meu tratamento. Exatamente. Então isso para o corpo como um todo ajuda bastante. Exatamente. Que interessante, eu também. São ferramentas complementares, né? Total, total. Que na verdade eles vão direcionar muito, traz muita qualidade para o seu atendimento, é um diferencial, sem dúvidas é um diferencial o profissional que trata com ferramentas, que tem acesso a ferramentas, conhecimentos de ferramentas, e o profissional que faz a técnica padrão. Obviamente que de forma alguma a gente vai desconsiderar isso é importantíssimo, né? Mas você ter uma ferramenta ali para complementar o seu atendimento, para fazer um diferencial, precisamos evoluir junto com a tecnologia. Com certeza. Então isso aqui é um benefício que a gente tem. Sim. Para mim isso aqui não é um custo, é um investimento. É um investimento. Porque a experiência que é a pessoa que está passando comigo ter a oportunidade durante o meu atendimento, agregado ao meu valor ou à parte, que é uma opção, né, do profissional. Sim. Mas eu poder oferecer isso e ganhar tempo, só para a pessoa já tirar o primeiro e depois direcionar, vai ter que fazer algumas coisas mais, isso é único. Fora isso, né? Não só a parte de ser muito vantajoso para o profissional, é muito mais confortante também para o paciente. Sim, totalmente. Algumas técnicas, isso de acordo com alguns estudos, falando mais direcionalmente para a ultrassonografia, mas os próprios pacientes acabam classificando como muito menos dolorosa a experiência em alguns procedimentos quando guiado por ultrassonografia e quando feito pela técnica tradicional. Então, o próprio paciente, ele sente, né, essa facilidade, aí, esse benefício de ter uma técnica que garante para ele um pouquinho mais de conforto, menos dor. Hoje de manhã, uma coisa pessoal até, eu fui na dermatologia, fui numa médica cirurgiã plástica, porque eu luto boxe com amador, mas eu tenho um lado competitivo. E eu sofri um trauma na face, eu tô até meio falando fanho, porque eu acredito que tive uma fratura de algo aqui, fraturei alguma coisa no nariz. Bom, qual que é o resumo? Hoje de manhã eu falei com ela que ia ter a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre a Fujifilm. Falei deste equipamento, talvez teria facilitado o trabalho dela, porque ela fez um pedido para mim de radiografia, eu já teria ganho tempo. E ela falou, Alan, que não sabia. Eu falei, então, hoje em dia a tecnologia já está num processo de avanço. Sim. Que você pode ter isso aqui no seu consultório. Paciente, espera um pouquinho aí que eu vou fazer a avaliação e pronto, já conseguiria te dar um direcionamento. Eu já sairia da clínica dela sabendo se eu fraturei ou não. Eu ainda não sei. Mas olha como é que é a coisa pessoal, como isso pode reduzindo o risco, né, Alan? Porque, por exemplo, se é que teve uma fratura, ok. Mas essa fratura também pode estar te causando uma hemorragia. Entendeu? Então, o diagnóstico, ele direciona tudo e ele traz benefícios incalculáveis, inclusive muitas vezes contribuindo com a manutenção da vida do paciente. Alguns diagnósticos eles levam segundos para salvar a vida de alguém ou para assinar o atestado de óbito depois. Verdade, total sentido. Então é isso aí. Muita gratidão pela oportunidade de conhecer esses equipamentos, estar mais por dentro do que a tecnologia está nos oferecendo. E saiba que para mim vai ser muito único ter isso no meu consultório para facilitar a experiência dos meus pacientes. Esse é o primeiro contato, mas tenho certeza que a gente vai ter outras conversas como essa, a gente vai discutir o método e desenvolver alguns trabalhos juntos aí, trazendo essas ferramentas também para contribuir com o seu dia a dia. E aumentar o conhecimento das pessoas, dos profissionais. Sim, conhecimento ninguém tira, né? Exatamente. Só tendo conhecimento sobre os benefícios é dela. É isso aí. Legal, muita gratidão pelo convite de estar aqui batendo papo com vocês. Imagina, obrigada a você pela disponibilidade de tempo. Qualquer coisa que precise, a Fujifilm está à disposição sempre para trazer tecnologias, para trazer conhecimento. A gente trabalha muito com educação continuada, justamente porque a gente quer ver as pessoas evoluírem junto com a tecnologia e a tecnologia evoluir junto com as pessoas. Que legal, muita gratidão. É isso aí.